Boa noite, hoje é dia 20 de agosto. Vamos Boa noite. continuar no nosso capítulo do Java para iniciantes. E hoje a gente vai conversar sobre o operador ponto de interrogação. É o ternário. Ele também é conhecido como ternário. Já tinha ouvido falar nele? Eu já tinha ouvido falar no ternário, só que aí quando apareceu o ponto de interrogação, eu fiquei, ué, mas qual será que é? Que é Aí, isso. Bom, vou começar a ler aqui. Ó. O operador ternário é usado para substituir instruções if e else. O if condição, o var, uma variável qualquer, né? Recebe a expressão 1, else, a mesma variável recebe a expressão 2. O operador ponto de interrogação é chamado de operador ternário, porque requer 3 operandos. Ternário, 3. Então isso aí é fácil da gente decorar. Então a gente tem aqui uma expressão 1, ponto de interrogação, expressão 2, 2 pontos, expressão 3. O ESP1 é uma expressão booleana, ou seja, vai dar true ou false. E a ESP2 e a ESP3 são expressões de qualquer tipo, menos void. Então aqui a gente tem um exemplo. Ó. O if val menor que 0, o ABS val recebe menos val. Else, ABS val recebe val. Então, esse pedacinho aqui do if e o else, a gente pode transformar ele em uma linha só. Então, ó, observando aqui, ó, esse ABS val é a mesma variável que está aqui dentro do nosso if do else, que vai receber alguma coisa. é mesmo. Então, então tá aqui, né, o ABS val é igual se, ó aqui a condição, se val menor que 0, que é a mesma condição que a gente tem aqui, então ele vai receber menos val, se não, ó, esse 2 pontinhos aqui, ele é um else, e aí ele é o val. Então aqui a gente pode substituir 4 linhas em uma só. Essa É, daqui. bacana. É muito legal. Eu demorei bastante para conhecer o ternário. Assim, na faculdade eu não tinha aprendido. Quando eu comecei a trabalhar, que eu vi no sistemas. Eu falei Sim. assim, nossa, o que será que é isso? Aí fui caçar lá. A partir de então que eu descobri ele, eu uso bastante, porque ele é muito simples até de entender, né? É, é verdade. Então, ele é bem simples. Bom, vamos aqui no nosso exemplo do código. Aqui ele deu uma classe chamada noZeroDiff. Então aqui o objetivo dele é fazer com que não se divida por zero. Aqui ele criou uma variável int, que chama result. Ele fez um for de i que começa com menos 5. Então, enquanto o i for menor que 6, i mais mais. Aí ele começa aqui, né? O result igual, se o i for diferente de 0, então, né, é o 100 dividido por i. Se não, que é os 2 pontos, aqui é o se não, o 0. Sim. Aí ele dá aqui, né, if igual a 0, system out println, 100 dividido por i é e o resultado. Então, quando a gente olha aqui, esta linha aqui, ela substituiu um if de 4 linhas, que aqui seria, se reescrevendo, né? A gente poderia Sim. fazer, cadê? Aqui, ó. Se o i diferente de 0, então o result vai receber o 100 dividido por i. Ops. O que eu copiei aqui? Vai ser 100 dividido por i. Else. Result recebe 0. Então, essas 4 linhas, elas são substituídas por uma só, que é a daqui. E aí ele imprinta, né? Então, vamos olhar. Vou até colocar isso aqui em comentário, que aí depois a gente compara o resultado. Pra você se acostumar só com essa única linha? Se demora? É. Não.
com o tempo você vai percebendo. Uhum. E assim, tem gente, eu já vi pessoal, assim, eu acho que a indentação, né, o jeito de escrever que o povo mais faz, assim, quando a linha é muito comprida, já vi o povo fazendo assim, ó. Então aqui você tem, claro, até mais assim, visualmente é mais rápido, né, de ver o ponto de Sim. interrogação e os dois pontos. Eu também já vi o povo fazendo assim. O outro jeito eu acho mais fácil de visualizar. É, Que você também bate achei. o olho, ups, e aí você já vê, né? Vou pôr aqui de novo. É, dessa forma, sim. Aqui você já é rapidão, né? Já bateu o olho e já viu. Principalmente quando a linha é muito grandona, né? Vai que tem um Sim. zilhão de coisas aqui assim. É, Aí é ruim de ficar mexendo a barra de rolagem pra ver, pra não, para ver o que tá mais pra frente, né? Tendo assim é muito mais fácil e pronto. O que ele tá reclamando aqui? Não sei, vou voltar aqui. Acho que era de... Então aqui a gente tem, né, o resultado que ele printou, deixa eu abrir aqui. Então ele deu aqui 100 menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O zero ele não printou, porque não dá é, para dividir por zero. 1, é. 2, 3, 4, 5. Agora vamos voltar este daqui e vamos comentar este, só para a gente ver se ele faz a mesma coisa. Olha só, ele fez, ele só não printou o zero. Então, tanto faz usar um ou outro. É Aí... mesmo. Oi? É mesmo. Isso é bom. Deixa eu ver, eu ia falar alguma coisa sobre o ternário e eu esqueci. Ah, o ternário, a gente consegue usar ele quando ele não é void. Tem que lembrar isso. Então, vamos voltar aqui. Ele recebe o que a gente já falou. A divisão só ocorre se não for zero. O valor produzido pelo ponto de interrogação não precisa ser atribuído a uma variável. Não precisa ser porque ele já está, né, sendo atribuído lá. Sim. Se as expressões forem do tipo booleano, o operador ponto de interrogação pode ser usado em uma expressão condicional, ou em um laço, ou uma instrução if. É verdade, tem essa também. O programa pode ser reescrito da seguinte forma mais eficiente, mantendo o mesmo resultado. Que ele está falando o seguinte: a gente pode pegar esse pedacinho aqui dessa linha e colocar já direto aqui dentro do if. Olha que coisa mágica. Fica Até mesmo. bem menor, né? Se for ver aqui. Uhum, sim. Só para eu fixar, Marina, o Hum, ponto de interrogação, ele faz o serviço, ele é o else, é isso? o else é os dois Peraí, pontos. isso, ele é o if e o else é os dois pontos. Isso. Pensa assim, ó, o ternário ele é composto de 3 pedacinhos. Então, Tá, o primeiro pedacinho aqui, você vai ter a condição, que é pensa naquela condição que está no if, sim, se alguma coisa, essa é a condição. Então, a gente tem que esse primeiro pedacinho aqui é a condição, é a pergunta que a gente está fazendo. Ponto de interrogação, a pergunta. Igual a gente tá, está lendo uma pergunta em português, não tem um ponto de interrogação no fim? sim. Isso é o que a gente está fazendo aqui. Assim, mais fácil para a gente lembrar, né? Que a gente está É, perguntando, não. O i é diferente de zero? Um ponto de interrogação, é a minha condição. é, É verdadeiro. Então ele faz a primeira parte a segunda parte. Se não, aí é esse ponto de 2 pontos. A terceira parte é o else. tá, Então uhum, a tá gente bom. tem aqui a condição do if, então é a condição que a gente precisa, a parte verdadeira e a parte falsa. Sim, Então tá, vamos olhar aqui, ó. Aqui a gente tem a condição, o que está antes do ponto de interrogação, a parte verdadeira, a segunda parte, tá aqui a segunda parte,
E a última parte é o else, se for falso. Tá. Uhum, Deu entendi. para entender? Deu sim. Beleza. Pensando nisso, até a leitura ela é fácil, for ver, né? E diferente de zero, uma pergunta, sim, é isso, se não, é isso. Aí consegue distinguir bem o que faz e o que não faz, a ordem das coisas, né? É igual o for, se for olhar. A gente também tem 3 pedacinhos. E aqui no Sim. ternário também tem 3 pedacinhos. É. Então aqui, ó, ele juntou esse pedacinho desta linha aqui junto com o for nesse exemplo. Junto com o for não, junto com o if, na verdade. Então, de vez ele fazer a conta aqui, colocar no result, que é um int, ó. De vez de colocar no result o que ele estava fazendo, ele já fez outra validação, né? Ele aqui está fazendo a validação se é verdadeiro ou falso. Então, aqui a gente tem uma sentença booleana e não mais numérica como o outro. Que aqui, ó, ele estava fazendo a conta e colocando o resultado da conta nesse result. Agora aqui, ele só está verificando se o i é diferente de zero. Porque se for diferente de... Se for diferente de zero, vai dar true e ele vai entrar aqui, né, no if. E se for falso, ele não vai entrar. É tanto que a gente poderia até, ó, fazer isso. Que também daria igualzinho. Nossa. Porque aqui ele só tá verificando uma coisa. Ele tá sendo redundante aqui, nesse exemplo. Porque se tirar, ó. Vamos fazer aqui. Ele vai dar o mesmo resultado. Ah, e ele tá fazendo a conta aqui, ó. Nesse pedacinho aqui. Sim. Então, ó. Aqui a gente tem o mesmo exemplo. Ele só pula o zero pra não dividir por zero. E se a gente pegar e tirar esse pedaço, ele tem a mesma saída, ele só não printa o zero. Isso é mesmo. Então, ó, deixa eu pegar aqui. É isso. Então, ele tá sendo redundante a hora que ele põe aqui, mas ele trouxe de forma didática, né? Sim. Pra gente só entender que dá pra gente usar o ternário também dentro do if, nessa condição booleana também dá. Mas o ternário é bem legal de usar. Olha aqui, você consegue assim, ver. Uma única limitação do ternário é que a gente não consegue fazer várias coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui dentro do if. Ah, sim. Ah, eu quero fazer isso daqui, mas eu também quero fazer outra linha, printar alguma coisa. Quero, sei lá, fazer vários pedaços da conta. Eu não consigo fazer no ternário. O ternário vai ser uma coisa simples, né? Uma coisa bem enxuta. Sim. Não dá pra ficar fazendo mais do que uma coisa. Então, assim, Mas não... assim, Pode falar. desculpa, Não, pode falar. pensando na questão de código limpo, sabe? Uhum. Se um código é muito grande, eu posso fazer em blocos do ternário ou não? Então, o ternário ele não vai ter como fazer blocos. Ele só vai Ah, aceitar uma condição. tá, Porque aqui, ó, a gente não consegue abrir chaves. tá. Ah, é verdade, é Entendeu? mesmo. Então Sim, é mesmo. aqui vai ter que ser uma coisa. É uma linha. É uma Sim, coisa rapidinha. sim, Porque quando tem o if, a gente consegue fazer o bloco, né? Colocar chaves e fazer um monte de instrução junto. Aqui no ternário não sim, dá. É uma só. E elas têm que ser do mesmo tipo também. Eu não posso aqui uhum, colocar, é true se não é -2. Ele não se sim, acha, tem que ser o mesmo tipo. Ou tem que ser 2 números, ou 2 strings, ou dois booleanos, ou 2 tipos iguais. Não dá pra fazer, assim, diferente. Porque a gente vai ter a mesma variável, né, assim, que tá sim, aham, recebendo o resultado. entendi. Entendeu? Então é isso.
Então, assim, nem sempre a gente vai conseguir substituir o if e o else pelo ternário. Por causa disso, Sim, às vezes vai precisar de bloco de instrução, às vezes vai precisar de tipos diferentes. Se o i for 10, eu quero printar que tá reprovado, tá aprovado. Se for menor que 0, eu quero chamar uma classe XYZ. Aí não dá sim. pra fazer num ternário, né? É verdade. Não vai dar. Então tem que ser uma coisa mais simples aqui. Mas é isso, é só ver o que dá pra usar, o que não dá. E aí dá pra fazer bastante coisa com ele. Se o if for 0, a instrução if resultará em falso, isso que a gente já viu, evitando a divisão por 0 e a exibição do resultado. Caso contrário, a divisão ocorrerá. Foi isso que a gente viu nesse daqui. Mais algum ponto sobre o ternário? Então, essas dúvidas mesmo. Então, bem, é de boas. Ele não é tão difícil, tem coisa mais difícil, né? Então, É. aqui, agora a gente começa nas perguntas finais do capítulo 5. São, acho que 15 perguntas. Alguns têm código, outros não. Uhum. A gente vai lendo e vai discutindo elas, tentando relembrar, aprender e bora lá. Então, nesse capítulo, só lembrando, né? Nesse capítulo a gente viu, deixa eu ver aqui, ó. Pra gente ver. Cadê o começo do capítulo? Pra gente ver o que tá falando esses exercícios. Não, passei o que eu precisava. Passei? Não. Cadê? Tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Aqui. Aqui foram os assuntos conversados aqui no capítulo 5. Então, a gente falou sobre arrays, que foi esse pedacinho. A gente falou sobre o for Sim. each. Falamos sobre string, os operadores bitwise, que são os operadores que a gente trabalha com o bit, com 0 e 1, e o ternário. Então, é esses tópicos que vão estar aqui nos nossos testes. Então, ele começa aqui, ó. 1. Mostre duas maneiras de declarar um array unidimensional de 12 doubles. Então, ele quer que a gente mostre duas maneiras de declarar um array unidimensional. Tem aquela contagem, não é? Do for, for. Igual que você estava mostrando. Qual contagem? É, essa Essa contagem daqui? for. É. Isso. Só que aqui, ó, ele pede duas maneiras de declarar um for. Ah, Então, o que ele tá tá. querendo é que a gente, assim, mostre como que a gente declara esse array. Antes de eu falar que você quer arriscar, lembrar. Se não quiser, não tem problema, não. Que era a primeira. Que era a primeira. Oi? Quero uma das opções, que a outra também, assim, tem duas formas. Tem duas formas que o livro trouxe, mas são muito parecidas. Tá. Se você quiser jogar aqui no chat, o que você acha, eu pego lá. Deixa eu. Deixa eu pegar aqui. Cadê o Discord? Tá aqui. Tô procurando. Meu, Aí onde vai. fica o chat? Aqui, ó. No cantinho, ó. Vou abrir. Ah, no cantinho. É Isso. que o meu tá da tela aqui, tá. Não, Milka. Ai, peraí, Marina, desculpa. Não tem problema, não.
tem como. Pera, ficou tudo errado aqui. Eu vou fazer no meu bloco de notas, eu mando já ele Beleza. prontinho. O que eu acho. Tudo bem. Pode pôr aí. Tá. Hum, Foi de mim. Bring. hum, Argumentos. Tá por aí, Priscila? Eu tô assim, você tá Ah, me tá. ouvindo? É que eu tinha Tô. caído. Ah, você tinha Não, eu tô caído. aqui. Não, eu achei que eu tinha caído, que ficou só barulho, sabe? Não, mas Aham. eu tô aqui. Ah, então tá bom. Eu terminei, deixa eu mandar. Terminou. Ah, pode mandar Pera aí, aqui. Então, vamos dar uma olhada. deixa eu mandar aqui. Ah, você fez tudo já. É isso aí, ó. Esse daqui é um tipo mesmo. Aí ele fala um outro tipo, ó. Aqui. Cadê? O livro mostrou esses dois. Ele dá, ó. Deixa eu ver o seu, o jeito que você pôs. Você colocou depois, né, do nome da variável. Ah, mas faltou um pedaço, né? Deixa eu pegar ele aqui. Vamos pôr aqui Uhum. no IntelliJ pra gente ver. Class. Ops. Ah, aqui, ó. Isso aqui já é uma das perguntas que deu aqui. Consegue perceber o que Uhum. que é?
Eu não, eu não tenho certeza. Eu não sei se talvez a declaração que tá ali no comecinho. Não. Ah, é. Olha só o erro que ele tá dando. Ele tá falando que o array está fora das fronteiras, né? Do tamanho Hum, dele. sim. A gente tem que lembrar que o Java ele é de zero, começa em zero os índices. Então aqui, ó, tem que ser sempre um a menos. Ah, tá. Aí vem. Aí que eu tô aqui informando. Tudo certo. É isso. Então, assim, isso aqui é Ah, a pergunta. Deixa eu ver qual que é. Qual que é? A gente vai chegar nela. Mas é isso aí, ó. Então, você declarou deste jeito, ó. A gente achou até um terceiro aqui. sim. Que o livro mostrou essa primeira, da gente Uhum, sim. colocar as chaves. Não, chave, parês, colchete. Os colchetes Colchetes. depois do nome da variável. Ah, foi isso aqui que você fez, desculpa aí. Ou depois Não, do tipo. imagina. Depois do Uhum. tipo. Mas, e aí ele. Então a gente pode declarar dessas duas formas, né? Ou depois da variável, ou antes da variável, que tá tudo certo. E aí, o segundo exercício aqui, ele pede pra gente. Ah, tá melhor, né? Ele pede para que a gente mostre como inicializar esse array unidimensional de inteiros. Então, ele fala como que é para mostrar duas maneiras de declarar. Então, foi essa, né? Com ou antes ou depois do nome da variável. E Sim. iniciar. Aí, para iniciar, eu fiz aqui de duas formas no nosso exemplo. Colocando num for e inicializando um por um. Ou a gente pode iniciar ele também assim, ó, todo juntinho. Porque aí a gente já Ah, coloca exatamente os valores que a gente vai usar dentro desse array. Das duas, só que aqui, ó, uma coisa diferente, né? Dessa forma a gente não precisa dizer quantos elementos vão ter. O próprio Java aqui, ele vai entender pela quantidade de elementos que a gente colocou aqui nessas chaves, ele já sim. coloca e atribui o valor aqui para o nosso array. Então aqui a gente tem a primeira questão, que é as maneiras de declarar, e a segunda, que é como inicializar ele. Então a gente pode inicializar um por um, ou Sim. tudo de uma vez, aqui, desse jeito. Aí, já fez um, já fez dois, aqui no 3. Escreva um programa que use um array para encontrar a média de 10 valores double. Use os 10 valores se quiser. Então, ele está falando para a gente pegar a média. A média é a gente somar todos os valores e dividir pela quantidade de elementos que a gente tem. Sendo Sim. assim, montei esse daqui. Depois, assim, se quiser, tiver tempo, você tenta fazer sozinha também, é bom para ir Tá. raciocinando Ah, sim, pode deixar. os exercícios, né? Então, ele tá falando Uhum. para fazer um array. Então, a gente criou aqui um array de 10 posições. Criou uma variável double, para que a gente precisa somar esses valores, né? Sim. E aí, iniciei aqui o nosso array com uma continha. I mais 10. Só para não ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para trocar, deixar os números diferentes, né? Aqui, soma. Então, aqui no for, ele já está iniciando o nosso array, colocando o valor no nosso index do array. E já está fazendo a soma aqui para fazer a média depois. Aí, ele está fazendo Sim. depois que ele iniciou todas as posições, né, do nosso número, do nosso array, ele está fazendo a conta da soma, que é todos os números, né, que a gente colocou no array, e dividindo pelo tamanho do nosso array, que aqui tem 10. Então, vamos dar uma olhadinha. A média aqui
deu 1,9. Então, a gente fez o array com 10 posições e fez a média deles. Agora me veio uma coisa aqui que eu tava pensando, ó. Deixa eu ver aqui. A gente começou com 0, enquanto for menor que 10 e mais. Por que aqui que ele não aceitou 10? Vamos pensar. Eu tenho um array que começou com 0. Eu tava pensando que tava começando com array e mais. Olha, tô encucada com isso agora aqui. Vou ter que dar uma olhadinha. Iniciou o i, iniciou com 0, enquanto o i for menor que 10. E mais. Vou dar uma olhadinha nesse aqui depois. Se sobrar tempo, a gente dá uma olhadinha Tá. nele hoje ainda, porque tô encucada. Era pra dar certo. É. Porque não tá igual. Assim, enquanto eu tava vendo o exercício aqui, o 3, eu tava pensando assim, será que iniciou com 1? Mas não, iniciou com 0, era pra dar certo. A gente debuga ele daqui a pouquinho. Exercício 4. Altere a classificação da seção Tente Isso 5.1 para que classifique um array de string. Esse exercício era um exercício que a gente tinha um array de números e a gente tinha que colocar esse array em ordem crescente. Então, a gente ia trocando os números de lugar até a gente ter um array do número menor para o número maior. Era isso que fazia esse exercício. Só que agora ele está falando para a gente fazer isso com um array de string. Então, bora lá. Aqui, esse daqui assusta, né? A quantidade de coisa aqui nessa tela. Bastante coisa. Mas vamos lá, vamos tentar entender pedaço a pedaço. Aqui ele está iniciando o array de strings, colocando as palavras. Ele criou um int a e b, criou um t, uma string t e um int size. Então, ele está pegando aqui o tamanho do nosso array, colocando em size, exibindo o nosso array original. Então, assim, é do jeito que está o array. Ele está usando um for para andar por todas as caixinhas do nosso array. Printando uma linha em branco. E aqui ele está fazendo a classificação. Então, esse método de classificação, que é o de bolha, ele sempre pega um index do nosso array, então uma caixinha do nosso array, e compara com o próximo do lado. Então, aqui ele está comparando o último... Marina, Oi? desculpa, eu vou só mutar aqui, eu vou precisar atender o interfone, tá? Fica à Rapidinho. vontade, fica à vontade. Peraí. Então, aqui ele está pegando de uma caixinha para outra e compara. Quando ele vê que é maior, ele troca as caixinhas de lugar. E aqui, ele exibe o array com a nova classificação. E aqui ele vai classificar em ordem alfabética. Nosso array. Então, aqui a gente vai ter o nosso array original, que é o que a gente iniciou aqui em cima. E aqui ele colocou em ordem alfabética. Então, o A daqui e o A daqui veio para cá. Porque, o A, né? Então, o is, o off, short, string, t e t. Então, ele foi comparando as caixinhas do array até que conseguiu organizar o array inteiro. Aí aqui, no dia que a gente fez esse exercício, a gente gravou ele debugando e tudo. Então, é bom, quem não viu ainda, dar uma olhadinha naquele exercício para entender bem o que está fazendo aqui cada pedaço. Pedaço dele. Deixa eu aproveitar que não tá. Deixa eu dar uma olhadinha nisso.
O i é 0, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltei. Ui. Desculpa a demora. Voltei. Imagina, tô aproveitando que você tava lá e tô dando uma olhada nesse. Ai, aquele que não tá dando É, erro, né? porque ó, aqui no array tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10, ok. Uhum. Que enquanto for menor que 10, tá tudo ok também. O i igual a 10, simple int igual a 10 posições, então a gente tem do 0 ao 9, que tá beleza. O i aqui tá 10, enquanto o i for menor que 10. Não é menor igual, não era para estar entrando aqui. Igual a i. Ah, tá aqui, ó. Achei. Ele não tá dando erro no for, ele tá dando erro aqui nessa linha. Nossa. Conseguiu ver? Hora que, ó, vou começar Na de linha. novo. Vou começar de novo. Agora Tá. entendi. Olha só, ele tá aqui, ó, no for. Ó, Sim. deixa eu puxar aqui para ficar mais fácil. Entendi. Ó, ele tá passando aqui pelo for e tá mudando o valor do i, não tá? Tá sim. Então, ó, aqui é o 3, aqui é o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando ele dá um 9, ele volta, soma mais um e verifica se o i é menor que 10. Ele não é menor que 10, ele é igual a 10. Então ele não passa, ele não entra aqui no for e passa para a linha de baixo. Aí aqui, ó, tá tentando acessar o array na posição 10. Porque o i aqui vale 10, ó. E o 10 não existe. Entendi. Se a gente colocar, ó, i menos 1, aí vai dar. Só para entender aqui certinho, ó. Uhum. Olha, pera aí, cadê? Ele tá pensando aqui ainda. Então, ó, ele vai passar aqui no for, tá no 3, Sim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá no 9, ele somou 1 e vai passar para a linha de baixo. E aqui ele vai fazer acessar esse menos 1 e vai dar certo. Tá aqui. Entendeu? Entendi. Achou. Foi isso. É, a gente fica encucada. É. Fala assim, gente, tá certo. Por quê? Mas era isso. Como Pequeno assim? detalhe. Então, continuando aqui, sem pensar no problema, ele tá falando 5, né? Qual que é a diferença entre os métodos indexOf e o lastIndexOf? Você lembra deles? Sinceramente não. Tudo bem, tem problema. Então, aqui, ó, o indexOf e o lastIndexOf, a gente está falando de métodos que a gente pode usar ele dentro de array, dentro de strings. Sim. Aqui é dentro de strings e não mais dentro Tá. do array. Então, ó, o método, o indexOf, ele vai procurar o primeiro index. Então, assim, vamos pensar, a gente tem a string como uma frase, Sim. mas a gente também pode pensar a string como um array cheio de char. Então, a Sim. gente pode fazer a gente tem esses métodos que a gente pode pegar a letra de determinado index. Então é isso que ele faz, ó. O indexOf, ele pega o primeiro index que tem o valor informado entre os parênteses. E o last pega o último. Então, index é o primeiro e last é o último. Então, ó, por exemplo, esse exercício, ó. É o mesmo exemplo daquele outro, né? This is a test Sim. of string sort. Ok.
Então, index of, coloquei assim, onde que é o primeiro index que aparece o is? Começando aqui em 0, né? Ó. 0, É. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aqui. Mas você acha que ele vai pegar esse ou ele vai pegar esse? Eu acho que ele vai pegar o primeiro. O primeiro que é esse aqui do this. É. É isso aí. É isso mesmo. Então aqui, ó, aqui nessa linha ele vai printar, ó, 0, 1, 2. Porque o primeiro index que tá esse pedacinho de texto que a gente tá passando é no index 2. E o last, o is. Então é o último. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai mostrar o 6. 6. 6, é isso mesmo. Porque ele tá pegando o último. Então, o index of é o primeiro e o last é o último, ó. O 2 e o 5. Sim. Esse aqui a gente pode usar com a string. Esse é até fácil, né? Não tem muita... É verdade. Pensando que a string é um array de char, aí é facinho da gente conseguir pensar esse index of de pegar em determinado lugar, né? Pegar não, né? Sim. Porque o que pega é o charete. Mas esse index of, ele mostra o primeiro, o last é o último. Então, vou fechando aqui, porque a tela tá pequena. Para enxergar a resolução, fui deixando menorzinha. E o 6. Já que todos os strings são objetos tipo string, mostre como chamar os métodos length e o charete neste literal de string I like Java. Então, ele quer que a gente pegue o length. Length é o tamanho e o charete é para pegar qual letra que está em determinado index que a gente passar para ele. Então, esse daqui é o 6. Dá uma olhadinha nele. Então, aqui a gente tem o length para pegar o tamanho. Então, ó, a gente tem aqui a string test, I like Java. E aqui a gente tem um println para mostrar o tamanho. O tamanho, a gente passa o nome da variável, um ponto, e aí a gente vai ter um monte de método aqui que já está dentro da nossa classe string. Sim. String é uma classe, então lá dentro dela tem um monte de coisa que a gente já pode usar. Então, o length traz tamanho. E aqui o charete, ele vai trazer qual é o caractere que está no index 3. Pensando aqui, de novo, né? Falando repetido, eu sei. Mas pensando que a string, a gente pode entender ela como um array de char, então a gente vai ter, ó, 0, 1, 2, 3. Então aqui, o caractere que está no index 3 é o i. Então vamos ver aqui se pensamos certo. Tem o tamanho 11, né, ó. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A contagem é com 11 e a hora que a gente vai pegar alguma coisa é menos 1, porque começa com 0. É. E aqui, a hora que a gente pega o index 3, é a letra I que ele retorna pra gente. Isso aqui também é fácil de entender, né? Não tem muita dificuldade, acho. Vamos lá. 7. E aqui começa um negócio. Expandindo a classe de codificação encode, modifique-a para que use um string de 8 caracteres como chave. Deixa eu arrumar isso daqui agora já. O 7. Fica melhorzinho pra gente ver. Esse exercício do encode, ele foi um exercício que ele era... A Gisele e a Adriana, que estavam nesse encontro, elas falaram que era tipo uma criptografia, que ele passa uma regra para modificar uma frase e depois decodificar. E aí,
esse exercício ele estava trabalhando com as operações bitwise, que eram as operações de binário. Então aqui nós temos essa. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Ele tem uma mensagem codificada, vamos dizer assim, e uma mensagem descodificada. E aqui ele tem uma chave. Então, o que ele está dizendo? Que ele vai usar essa chave para misturar, para mudar os bits desses caracteres, dessa string, para que essa string fique ilegível, que a gente não consiga entender o que está escrito. Então, aqui, ó, na mensagem original, ele vai imprimir essa mensagem, do jeito aqui que está aqui, que a gente vai conseguir ler. Para decodificar, ele vai usar a variável mensagem codificada, né, para receber, e ela vai aqui, ó, caractere por caractere, fazer essa operação, que eu esqueci qual é, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se a gente acha fácil aqui. Isso, operadores bitwise. É o exclusive or bitwise. Então aqui, ops, ele já tá falando que é o do bitwise, que ele vai fazer. A operação de bitwise, que ele vai mexer na... Ele vai trocar os bits pelo bit que tá essa aqui. Ó, foi uma aula, um assunto dificílimo, porque assim, eu não lembrava quase nada de binário. Eu imagino. E esse pedacinho aqui, ele vai somando e fazendo operações lógicas com os binários. Nossa. E aí ele vai mudando essa o caractere da mensagem original mais o caractere da nossa chave, ó, aqui da nossa chave, e vai trocando os char. E aqui ele faz o contrário. Então aqui ele tá pegando, ó, o mesmo jeitinho de fazer, só que ele está... Aqui ele tá pegando a mensagem original e a chave, e aqui ele tá pegando a mensagem que já está decodificada e a chave para desfazer. Mas ó, vou rodar aqui para ver a doideira aqui que ele faz. Então aqui ele tá pegando a mensagem original, que é essa daqui, ó, it's a test, né, que é a mensagem que a gente colocou na variável. Ele tá codificando para isso daqui, totalmente ilegível. Nossa. É. E aí ele desfaz a codificação com a mesma chave, do mesmo jeitinho, ó, e printa a mensagem descodificada, que é a mesmíssima que a gente tem como original. Isso aqui é interessante, né? A gente descobrir que a gente também, mesmo que Java seja alto nível, né? A gente ainda tem essas operações que a gente pode mexer com os bits. A gente pode ir lá no 0 e 1 e ficar fazendo conta com eles. Então, é isso que essas operações de bitwise fazem. Aqui, se tiver curiosidade e tudo, é um belíssimo exercício para ir a fundo, para tentar entender quais que são as contas que ele está fazendo com esses 0 e 1 para fazer essa codificação e decodificação. É muito interessante. Marina, eu já volto de novo, Tá estão bom, interfonando. não tem problema. E aqui, ó, no item 8, ele vai falar assim, os operadores bitwise podem ser aplicados ao tipo double. Então, o tipo double, ele não pode ser usado, porque a gente só consegue com os tipos de long, int, o short, o char e o byte. Então, o boolean, o float, o double e as classes que a gente for criando, não conseguimos usar. Aqui, tipos de classe também entra a string, não conseguimos usar bitwise com as strings. Aqui no exercício 9,
if, a gente tem mostra a sequência seguinte, como a sequência seguinte pode ser reescrita com o uso do operador do ternário. Então, aqui a gente tem um if, o x menor que zero, if x menor que zero, o y recebe 10, se não, o y recebe 20. Então, a gente viu, né, o ternário ele tem as três partes, a parte da nossa condição, a parte que for verdadeira e a parte que for falsa. Pensando nisso, aqui a gente tem uma sequência que a gente pode colocar no ternário, porque a gente tem o mesmo tipo, ó, que está recebendo, a variável é a mesma, que está recebendo alguma atribuição. A gente tem uma condição e a gente tem algo para fazer se ela for verdadeira e algo para fazer se ela for falsa. Pensando nisso? Voltei, Marina. Ah, beleza. Então, Voltei. ó, vou só dar uma lidinha aqui de novo. Ele está pedindo para a gente pegar esse if Sim. e transformar no ternário. Sim. Aí aqui, ó, eu até deixei os dois aqui no nosso exemplo. Então, a gente tem aqui um if, que ó, aqui é a condição do if. Se o x for menor que zero, o y vai receber 10, se não, o y vai receber 20. Aqui é o clássico cenário que a gente consegue transformar para ternário. A gente tem uma condição, uma coisa para fazer se for verdadeira, uma coisa para fazer se for falsa, e é uma variável que está sendo atribuída. Então, aqui, a gente pode substituir tudo isso aqui nessa linha. Olha só. O y vai receber, é uma atribuição, né? O valor de x menor que zero. Vamos lá, quanto está valendo o nosso x? O x vale menos 1 aqui que eu pus. Então, o x é menor que zero? Sim. Então, ele vai imprimir, ele vai atribuir no y aqui 10. Vamos ver se é isso mesmo. Nossa, é bem mais fácil entender agora que eu tô vendo esse outro exercício da forma que você falou, como uma pergunta mesmo. Isso aí. De Sim. sim ou não, né? Isso. É. O ternário sempre vai ser isso. É uma condição, é uma É, pergunta, é um if. sim. Então, aqui, ó, eu coloquei para printar o y aqui em cima e aqui embaixo, tá? Que tá fazendo os dois. Eu vou até tirar aqui para ficar mais legível o resultado. Aí o y, se a gente colocar o x, agora o x vale 1. Então, ó, x é menor que zero? Não, ele é maior, ele é 1. Então, ele não entra aqui, porque aqui é a parte verdadeira, então Isso. ele entra na segunda, na terceira parte, que é 20. Então, o y vai receber 20. Vamos ver. Ó, y é igual a 20. É. Então, assim. Pensa nisso na pergunta, no ponto de interrogação, que ó, vai ser sucesso para não confundir. Como é que faz? Que aí a gente sabe a pergunta se for verdadeira, se for falsa. É a mesma estrutura do if mesmo, ó, que a gente tem aqui. Vai ficar tudo igualzinho. 10. No fragmento a seguir, o e-comercial é um operador bitwise ou lógico. E por quê? Então aqui a gente tem um booleano A e B, alguma coisa que tanto faz. If A e B, aí vai fazer alguma coisa. E aqui ele está perguntando, né? Isso aqui é um operador bitwise ou ele é um lógico? Essa daqui é uma pergunta que a gente pode fazer o parzinho com a 8, né? Que a gente já passou. Porque o bitwise a gente só pode usar com o long, o int, o short, o char e o byte. E não pode ser usado com boolean, float, double e tipos de classe. Ou seja, se a gente tem aqui um booleano, ele é um operador lógico e não um bitwise. Esse aqui é até fácil, né? Só decorar isso, ó. Bitwise não dá para usar o
o booleano, então ele é lógico. Facinho da gente saber. Ah, é aqui o 11, ó. É um erro ultrapassar o fim de um array? Indexar um array com valor negativo. Então, o erro a gente já descobriu, né? Que não dá. É verdade. É um erro ultrapassar o fim? Sim. Vai dar o index of... Como é que é o nome aqui? Aqui, ó. Array Esse index é. of bound exception. Ele não vai conseguir. Se tem 9, a gente tem que ir até o 8. E a gente pode indexar um array com valor negativo. Então, eu posso falar assim, eu quero o array na posição -3. O que você acha? Eu posso dar Acho que não. Não, porque ele começa em 0, né? E É, assim, o acho array que não. sempre vai começar com 0. Tá em 0, né? Começar em 0. Então, eu não posso fazer aqui, ó. Um array -1. Isso aqui não dá. Eu posso atribuir para, sei lá, um valor negativo se eu tenho um int, por exemplo, né? Isso daqui eu posso, isso aqui não tem problema. Sim, isso aqui tudo bem, mas eu não posso fazer o index, pegar um index negativo, isso não vai dar certo. E aqui o 12, ele fala assim, qual é o operador de deslocamento para a direita sem sinal? Aqui ele tá falando de deslocamento, ele tá falando disso aqui, o deslocamento dos bits. Então, é o deslocar os bits para a direita, que ele fala aqui, qual que é? O direita sem sinal, então ele vai deslocar a direita sem sinal. É esse 3 sinal de maior. Isso. Aí ele faz isso. Tá acabando já. Nossa, beleza. É. Rapidinho. 13. Reescreva a classe min e max mostrada anteriormente nesse capítulo para que use um laço for de estilo for each. Então, ó, o min e o max. Então ele usou, deixa eu ver isso aqui. Ele usou o min e o max para fazer um for aqui. E agora ele está dizendo para a gente refatorar esse pedacinho de código desse for para utilizar o for each. Então, o for each, vamos dar uma olhadinha nele aqui, o 3. O for each, ele vai ter esse jeitinho de escrever, né? Então, assim, ele vai declarar o tipo, então, assim, o int, porque, ó, esse array é de um inteiro. Então, ele está falando assim, ó, o int é o v, chamou de v, tanto faz aqui, tanto fez que é uma variável que a gente está falando para ele. E o for each, o nums, que é o nosso nome do nosso array de números. Então, a gente tem aqui, ó, um int de 10 posições, um array de 10 posições, que a gente colocou aleatório os números e a gente vai buscar qual que é o menor número desse array e qual que é o maior número que está dentro desse array. Aqui ele criou uma variável min e max, só para guardar qual que é o maior e o menor. Ele iniciou essas duas variáveis com o valor de 99, para ele conseguir comparar, né, uma coisa com a outra. Não tem como eu comparar nada com alguma coisa. Sim. E aqui ele está falando, não, o for each de nums. Então, para cada index do nosso nums, ele vai fazer a comparação. Se o v, que vai começar em 0, então ele vai pegar o index 0 e vai comparar. Ele é menor que o valor que eu tenho aqui na minha variável mínimo, no mínimo? Então ele vai trocar. É maior que o max? Então ele vai trocar. E aí no fim, ele vai passar por todo o array, então ele vai passar do 0 ao 9 e vai comparando até achar o mínimo, o número mínimo e o número máximo que tem dentro desse array. Então aqui, ó, ele trocou esse for, vou até colocar aqui em cima. Ele trocou este for aqui da linha 23 para o 24, que é o for each. A gente consegue usar o for each quando a gente vai passar por todos os índices do nosso array e vai começar do primeiro e vai até o último.
Então vai começar do 0 e for até o último, podemos usar o for each e substituindo o nosso for aqui clássico. O nosso for clássico a gente tem que colocar as três partes, né? Inicialização, a condição e o incremento ou decremento. E aqui no for each a gente coloca o tipo que a gente vai usar, uma variável v, que uma variável que a gente pode chamar de qualquer coisa, 2 pontos, e o nosso array do que a gente vai passar aqui para ele. Então, o for each é isso. Vamos rodar aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Então, ele achou que o menor número nesse array é o menos 987, que é ele mesmo, ó, que tá aqui na posição 4. E o nosso maior é o 100.123, que tá na nossa posição 2. Então, ele vai passar por todos. Então, nesse caso, a gente pode substituir o for clássico pelo for each. E aí, só passando aqui, lembrar disso. Mais 2. Os laços for que executam a classificação na classe Bubble, mostrada na seção Teitiço 5.1, podem ser convertidos em laço de estilo for each? Em caso negativo, por quê? Então, vamos voltar nessa daqui para a gente dar uma olhadinha. Tá, Bubble, qual que era ela? Então, ele tá falando o seguinte, ó. Aqui a gente tem 2 for, um dentro do outro. Pensando que existe a opção de fazer o for each, tem como a gente substituir o for, esse for clássico, pelo for each? O que você acha aí? Você acha que dá? Nesse caso aí, Eu acho que não. Você acha que dá? Como que ficaria? Ele ficaria parecido com o último do último exercício, não ficaria? Onde você declara o for, uma variável, e como fala? E a nossa array. Que o nosso array aqui é nums. Isso. Vou comentar esse daqui, porque aí ele pega esse daqui. Tá. E o outro de baixo? São 2 for each, um dentro do outro, Um né? dentro do outro. Ah, então, eu acho que não. Agora eu mudei. Agora eu tô acreditando que não. Vamos ver Ou se então eu roda. não sei, né? Eu não saberia eu não sei no momento como fazer. Aqui já deu erro, ó. Por que que ele É, deu erro? Vamos olhar. Porque aqui ele tá usando o A para fazer... Ele usa a variável aqui do A para sim. usar no for de baixo. Então, a gente não consegue usar. Porque o for each, ele vai ser algo que a gente pode vai ir do 0 até o fim e a gente não vai usar essa variável para alguma coisa. Então, aqui, ó, no 13, por exemplo, a gente até Sim, conseguiu usar aqui. é verdade. Você tinha falado isso mesmo, que é quando vai do 0 até o fim, é Isso. verdade. E aqui, ó, esse for de baixo a gente não consegue mesmo, até porque ele decrementa. Ele tá É. pegando, ele tá começando do fim pro começo. Então, não tem Ah, como sim, usar. Então, sim. Então é não. nenhum destes dois dá para usar. Tá aqui, ó. O controlador do laço externo, que é a letra A, é usado no laço interno. Sim, E, vou pôr ali de baixo, e o contador do laço interno é usado nas atribuições dos valores, que é aqui, ó. Ele sim. usa esse B, ele tá usando nessa contagem aqui, ó, e ele faz conta ainda. Então, a gente não É. consegue utilizar esses foros aqui, a gente não consegue substituir pelo for each. For each tem o seu uso e
tem hora que dá e tem hora que não dá para substituir ele. E é assim mesmo, é olhar e tentar e ver se se comporta do jeito que quer, se não, e não é, até olhar e falar assim, esse dá e esse não dá para usar. Último. Um string pode controlar uma instrução switch? Não sei se você lembra da instrução switch, mas deixa eu te mostrar qual que é. É esse? Não. Cadê o switch? 5 array double, é isso? Não. O encode. For each, late, no case, no case. Fone, não é esse que deu. Não é isso. Ih, squares, não. Ué, cadê o meu? Esse de cima, string switch. Ah, boa. Então, aqui ó, o switch é esse. É aquele comando de fazer uma seleção, né? Então a gente tem switch, a gente tem os cases. Então, o que a gente passou aqui, ele vai comparar, né? O case, se for isso, ele vai fazer o que vai estar dentro do case. Se for isso, vai fazer o que está aqui. Então, ó, o command aqui é uma string que chama cancel. Que está iniciada como cancel, né? Na verdade, mas pode ser qualquer coisa. Sim. E aí ele vai fazer o switch. Então, aqui dentro dessa variável command, o que é igual? E aí ele vai passando e vai percebendo. E tem o break, porque é cancel aqui, né? Então ele vai falar assim, case é connect? Não, não é. Então vai por debaixo. Case cancel? É. Então ele vai imprimir na tela e vai dar o break, que o break ele sai do nosso laço. Então aqui, a hora que ele lê essa linha do break, ele volta para cá. Quer dizer, volta não, né? Ele já vai para a chave final, na verdade. Então, é cancel. Ele imprime, dá o break, vem para finalzinho da chave e continua o programa de onde está. Aí o exercício fala pra gente, né? Um string pode controlar uma instrução switch? Sim, a partir do Java 7. Antes não podia. Antes só podia usar tipo primitivo, int, char. Mas a partir do Java 7 a gente começou a poder usar o string para as nossas instruções switch. É isso, deu para ver bastante coisa que foi estudado no capítulo 5 aqui, relembrar muita coisa. Aí eu vou fazer os exercícios depois. Faz sim. Se tiver alguma dificuldade, dúvida, pode mandar pra gente lá no grupo. E esses exercícios que a gente viu aqui, esses códigos, vão estar lá no repositório também, se quiser. Tá bem. Lá. Priscila, uma boa noite para você. Obrigada aí. Obrigada, viu, Marina? Pela companhia de hoje. Até mais, boa noite. Obrigada, até mais. Boa Tchau. noite. Tchau.